Menina negra salva milionário agredido no beco, mas o que ele sussurra a faz chorar. A noite em São Paulo caía como um manto escuro e pesado. Lúcia, uma menina negra de 15 anos, saía do trabalho exausta. As luzes dos carros passavam rápido, como se o mundo estivesse em movimento enquanto ela se arrastava para casa. Entre casas caindo aos pedaços e novas construções reluzentes, a desigualdade era um lembrete constante de sua realidade. Mas naquela noite, algo a puxou para o beco estreito, onde o cheiro de sujeira misturava-se ao de medos ocultos. Foi ali que as vozes altas e a comoção chamaram sua atenção. Curiosa, Lúcia se aproximou e seu coração parou. Em meio às sombras, um homem de terno caro, com o rosto machucado e a alma parecendo ainda mais ferida, era cercado por um grupo de homens brutais. Socos e palavras cruéis voavam no ar. O medo fez seu coração disparar. Não posso ficar parada, pensou. Sem hesitar, ela avançou. Seu corpo pequeno e ágil se impôs entre o milionário e os agressores. Deixe ele em paz! Lúcia gritou, sua voz ecoando no silêncio opressivo do beco. A audácia de uma adolescente desafiava a brutalidade. Os agressores a olharam com surpresa, mas Lúcia não recuou. Ela firmou os pés no chão, o estômago revirado, os dedos trêmulos. Algo em sua determinação fez com que os homens hesitassem. Nesse momento de fraqueza, Lúcia os encarou e eles começaram a recuar, confusos. Depois de afastar os atacantes, Lúcia virou-se para o homem, aquele milionário cuja vida parecia tão distante da sua. Ela se lembrou das histórias sobre como ele se isolava, como sua fortuna não trazia felicidade. Agora, olhando em seus olhos, percebeu que ele não era apenas um homem rico. Ele era alguém quebrado, perdido em sua dor. Você não precisava fazer isso, ele sussurrou, a voz cheia de dor e surpresa. O vento parecia carregá-lo, e Lúcia se sentiu estranhamente conectada a ele. Eu não consigo viver com o que fiz. Ele continuou, os olhos marejados. O silêncio que se formou entre eles era pesado, carregado de segredos. Então ele sussurrou. Um acidente. Eu perdi alguém que amava. A culpa me consumiu. As lágrimas desceram pelo rosto de Lúcia. Seu peito doía ao ouvir aquelas palavras. A solidão e a culpa do homem se misturando em seus próprios medos. Como ela poderia ajudar alguém que se afundava em tantos demônios? E o que eles poderiam construir entre suas vidas tão diferentes? Mas como um mau presságio, a noite ainda guardava mais segredos. No fundo do beco, sombras começaram a se mover novamente. A família de Gabriel, o milionário, estava a caminho. Eles não queriam que ele se aproximasse de alguém como Lúcia. A tensão voltou a crescer, ameaçando desmantelar qualquer conexão que estivesse se formando. Precisamos conversar, disse Lúcia, sentindo a urgência de entender esse laço que nascia entre eles, ainda, sob a sombra de um futuro incerto. O que essa noite reservava para eles? Lúcia sabia que o destino poderia ser traiçoeiro, mas sua coragem a impulsionou a dar o primeiro passo em direção ao desconhecido. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lúcia olhou nos olhos de Gabriel, seu coração pulsando em um ritmo frenético. Precisamos conversar, ela repetiu, a urgência na voz. Mas a tensão no ar fez com que tudo parecesse ainda mais pesado. Então, um grito rasgou a noite. Lúcia, saia da frente! Uma mulher, com cara de preocupação e olhos arregalados, surgiu do fundo do beco. Era uma figura familiar, a mãe de Lúcia, que sempre a alertava sobre os perigos da rua. Mas a mulher não estava sozinha. Ao seu lado, um homem de terno rasgado e olhar sombrio apareceu, com a expressão de quem tinha um segredo obscuro. O ambiente, antes arregado de tensão silenciosa, agora fervilhava. Mãe, o que você está fazendo aqui? Lúcia argumentou, sentindo a adrenalina misturar-se ao medo e à confusão. Gabriel, ainda afastado, olhou perplexo. Mas a atenção de Lúcia estava toda em sua mãe. Não é seguro aqui. Você não pode ficar. A mãe de Lúcia disse, apanhando a mão da filha, tentando puxá-la para longe. O homem ao lado estava respirando pesadamente, como se tivesse corrido uma maratona. Você não entende, mãe! Ele precisa de ajuda! Lúcia gritou, sentindo as lágrimas começando a aparecer. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou pelo beco. Uma explosão. O chão tremeu, e um brilho repentino iluminou a cena. O pânico se instalou. Lúcia viu Gabriel sendo jogado para o lado, caindo no chão. Um pedaço de concreto voou por cima dela, quase atingindo a mãe. O caos tomou conta. Vozes gritavam, sombras corriam. Lúcia virou-se para buscar resposta nos olhos de Gabriel, mas ele já estava em uma posição de defesa, a dor estampada em seu rosto. Eu vou te ajudar! Lúcia gritou para ele, mas no fundo, o medo paralisava sua coragem. A fumaça subia, engolindo tudo ao redor. Então a mulher que estava com a mãe de Lúcia, a que parecia tão preocupada, revelou um pequeno objeto em suas mãos. Uma arma. O olhar dela era gélido. Desculpe, Lúcia. O que aconteceu aqui não deve chegar até você, ela disse, quase como um sussurro. Não é sua culpa! Mas a frase não tinha fim. No clarão da explosão, Lúcia viu flashes de lembranças, visões de um passado que nunca viveu, e a horrível certeza de que aquela mulher não era quem ela pensava. Você! Quem é você? Lúcia perguntou, o nó na garganta crescendo. A confirmação do que não queria acreditar escorreu pelo ar. As palavras estavam prestes a sair. A mulher sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Era uma expressão de pura frieza. Sou a razão pela qual tudo isso acontece, ela disse, enquanto a fumaça começava a se dissipar. O beco não era só um cenário de tristeza. Era um campo de batalha onde verdades e mentiras se entrelaçavam. Lúcia olhou para Gabriel, que se levantava devagar, e sentiu a terra sob seus pés tremer mais uma vez. Mas não era apenas o resultado da explosão. Era o eco de segredos prestes a se revelar. Você está em perigo, ele disse, os olhos fixos na mulher. Precisamos sair daqui, agora. O que estava acontecendo? Como sua vida,
a de uma simples adolescente, estava conectada a esse tumulto. A dúvida perfurou seu peito. E foi ali, no coração daquela noite, que o destino se fechou como um cerco. O que mais a esperava naquela escuridão? Lúcia sentiu a raiva e a confusão se misturarem, sabendo que as respostas estavam mais próximas do que podiam imaginar, mas tão perigosas quanto a explosão que acabará de abalá-los. Lúcia olhou para Gabriel, o coração disparado. Precisamos sair daqui, agora! A urgência na voz dele qualificava a situação, mas a presença da mulher com a arma a deixava paralisada. O medo se espalhou pelo beco, como uma névoa sufocante. Lúcia sentiu que estava presa em um pesadelo em que tudo ao seu redor desmoronava. Entonces, a mulher com el olhar gélido erguiu a arma, e um grito de horror escapou da garganta de Lúcia. Mas, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, outro homem surgiu nas sombras do beco. Ele se jogou na frente da mulher, no antes de um tiro ecoar. O estrondo reverberou entre las paredes, seguido por um golpe seco. O homem caiu e a cena se congelou em um momento de choque absoluto. Pedro! A mulher gritou, o desespero vazando das suas palavras. Lúcia ficou paralisada, sem saber se corria para ajudar ou se escondia. O homem no chão era uma figura baixa e familiar. Pedro, o segurança da escola, sempre a aconselhando sobre seguir em frente, sempre a protegendo. O que ele estava fazendo ali? Você tinha que ficar longe dela, ele disse entre gemidos, o rosto pálido, o sangue já manchando o chão. Gabriel avançou, mas a mulher o deteve com um olhar. A tensão virou eletricidade no ar. O passado e o presente se misturavam, desenrolando um fio de destino que nem Lúcia, nem Gabriel podiam entender. Por que você está aqui? Lúcia perguntou, a voz embargada. Você conhecia ela? Eu, sim, mas não é o que parece, disse Pedro, tentando sentar. Sua expressão estava cheia de dor, mas também de algo mais sombrio. Ela está aqui para acabar com tudo. Você não pode confiar nela, Lúcia. A confusão tomou conta. A mulher que antes parecia um espectro ameaçador, agora vibrava com a fúria de alguém exposto. Cale a boca, Pedro! Você não sabe de nada! A raiva explosiva na voz dela era de tirar o fôlego. Lúcia ficou chocada ao perceber o quanto tudo havia se transformado em um verdadeiro turbilhão de revelações. Ele não é o único que não sabe! Lúcia gritou de volta. Quem é você? Por que está? Por que está fazendo isso? O beco parecia pulsar, as paredes de concreto se contorcendo com a verdade que estava prestes a ser revelada. Porque você é uma ameaça, Lúcia. Não é só sua vida que está em jogo, é a de todos nós. O olhar dela se transformou em determinação, mas havia também um vestígio de medo. Gabriel se aproximou. Acho que sabemos quem você realmente é, não é mesmo? Ele falou com desprezo, sua expressão endurecida. Lúcia sentiu a adrenalina subir. Ela precisava entender. Precisava ficar ao lado de Gabriel. Mas muito mais estava em jogo do que apenas suas vidas. Você não pode entender, a mulher respondeu, a frustração transbordando. Mas eu sou a única que pode tirar vocês disso. Mencionou algo sobre um jogo maior, envolvendo mafiosos e segredos encobertos que Lúcia nunca soubera. Lúcia olhou para Gabriel. O desespero em seus olhos refletia o seu próprio. Então, como um relâmpago e um céu ensombrecido, uma nova verdade veio à tona. A mulher poderia ser a chave para um mistério que se estendia por muito tempo. Um segredo que poderia mudar não apenas suas vidas, mas o destino de muitos.
Antes que pudesse aprofundar seu raciocínio, a sirene de uma viatura ecoou ao fundo, o som intenso e cortante. Algo estava prestes a acontecer. A noite, antes saturada de confusão, agora se enchia de novos dilemas. Lúcia, você precisa escolher, disse Gabriel, a voz tensa. Você pode ficar aqui e arriscar tudo ou correr com essa mulher que pode representar um novo futuro. O que você vai fazer? A pergunta pairou no ar, tensa como um fio prestes a romper. O que Lúcia escolheria? E, acima de tudo, qual era o verdadeiro custo dessa escolha? A sirene zunia mais perto e a escuridão da noite se tornava ainda mais opressiva. Ela sentiu que o tempo estava se esgotando e o que vinha em seguida poderia alterar seu mundo para sempre. Lúcia olhou para Gabriel, o coração disparado. Precisamos sair daqui, agora! A urgência na voz dele qualificava a situação, mas a presença da mulher com a arma a deixava paralisada. O medo se espalhou pelo beco, como uma névoa sufocante. A sirene zunha mais perto, e a noite parecia comprimida em uma realidade insuportável. Lúcia! O grito de sua mãe ecoou nas paredes, cortando o silêncio. Não escute essa mulher, vamos embora! A mulher com a arma não tirava os olhos de Pedro, que estava ali, caído. O sangue escorria pelo chão de forma lenta e os pulsos de Lúcia a levavam a um estado de pânico absoluto. Gabriel estava tenso, movendo-se entre os dois mundos. A gente pode correr! Ele puxou Lúcia pelo braço. Mas ela não conseguia se afastar. Algo a prendia. Algo mais profundo que o medo. Sua mente girava com perguntas não feitas. O que essa mulher realmente queria? E quem era Pedro de verdade? Olhe, meu irmão! A revelação saiu da boca da mulher com um veneno que deixava Lúcia tonta. Um irmão? É impossível! O homem que sempre a ajudou? O segurança que a protegeu? Lúcia olhou para Pedro e viu um brilho de reconhecimento em seus olhos. Como assim, sua irmã? Lúcia balbuciou, sentindo o chão desmoronar sob seus pés. A raiva da mulher tornava-se clareza, e a luz das sirenes revelava verdades ocultas. Você não sabe quem você é, Lúcia. Nunca soube. Você vem de uma família que foi dizimada e eu protegi você em silêncio. Ela gesticulava, agitada, enquanto os olhos de Lúcia se arregalavam. E agora, todos eles estão em perigo por sua causa. A confusão e o choque a atingiram com intensidade violenta. Você está mentindo! Gritou Lúcia, mas a sua insegurança se disfarçava em palavras. A mulher avançou, a arma ainda em mãos. Não tenho tempo! Eles vêm! O desespero era palpável. Lúcia sentiu um nó se formando na garganta. A menos que você venha comigo! Eles vão acabar com tudo! Eles já têm os outros! Lúcia queria acreditar. Queria entender a verdadeira conexão que a unia a Pedro. Mas o cheiro do sangue e o caos ao redor tornavam isso tudo surreal. A beco estava incendiado em emoções. O poder da verdade parecia mais aterrador que a ameaça da arma. Outro estrondo preencheu o ar. Um carro da polícia estacionou abruptamente, iluminando o beco com luzes azuis. Lúcia! A mãe dela estava mais próxima agora, mas o terror em seus olhos revelava que a proteção estava ameaçada. Saia daí! Agora! Você precisa ajudar meu irmão, Lúcia disse, quase em grito, enquanto observava a mulher se preparar para disparar. A tensão estava prestes a se romper e Lúcia se sentiu dividida. A vida dela contra uma verdade desconhecida. Era como um jogo, mas em seu cerne algo mais pesado.
A sirene tornou-se um barulho opressivo, fundindo-se ao pulsar do seu coração. Gabriel, que observava tudo, olhou para Lúcia e gritou: "Vamos sair agora!" E então, como um feixe de luz cortando a escuridão, um homem apareceu na entrada do beco. Reconhecido, Lúcia paralisou. Era seu pai, o homem que deixara. Quando ela era uma criança. "Lúcia, não!" ele gritou, sabendo que estava no centro do confronto. "Pai?" O mundo parou. Como ele estava aqui? O que ele tinha a ver com tudo isso? A mulher na frente dela olhou tão horrorizada quanto Lúcia. Os olhares se cruzaram. Um espelho de realidade que Lúcia nunca à superfície tinha percebido. E naquele momento, as perguntas se tornaram uma tempestade. "Quem você realmente é, pai?" Lúcia perguntou, a voz embargada. Todos os segredos, toda a mentira exposta. Ele tinha as respostas. Ele era a chave de tudo. A sirene zuniu mais alto e o pânico tomou conta da noite. "Precisamos decidir rápido, Lúcia." Ecoou a voz de Gabriel. "A escolha que você fizer agora mudará tudo." E naquele instante, assim como o peso da verdade, o tempo parecia se arrastar, deixando Lúcia à beira de uma decisão que poderia não só alterar seu futuro, mas definir tudo. O ar estava carregado de tensões e a escuridão da noite parecia engolir tudo que conhecia até então. Lúcia olhou para Gabriel, o coração disparado. "Precisamos sair daqui, agora." A urgência na voz dele qualificava a situação, mas a presença da mulher com a arma a deixava paralisada. O medo se espalhou pelo beco, como uma névoa sufocante. A sirene zunia mais perto e a noite parecia comprimida em uma realidade insuportável. "Lúcia!" O grito de sua mãe ecoou nas paredes, cortando o silêncio. "Não escute essa." "Mulher, vamos embora!" A mulher com a arma não tirava os olhos de Pedro, que estava ali caído. O sangue escorria pelo chão de forma lenta. E os pulsos de Lúcia levavam a um estado de pânico absoluto. Gabriel estava tenso, movendo-se entre os dois mundos. "A gente pode correr!" Ele puxou Lúcia pelo braço, mas ela não conseguia se afastar. Algo a prendia. Algo mais profundo que o medo. Sua mente girava com perguntas não feitas. O que essa mulher realmente queria? E quem era Pedro de verdade? "Ele é meu irmão." A revelação saiu da boca da mulher como um veneno, deixando Lúcia tonta. Um irmão? Era impossível. O homem que sempre a ajudou. O segurança que a protegeu. Lúcia olhou para Pedro e viu um brilho de reconhecimento em seus olhos. "Como assim, sua irmã?" Lúcia balbuciou, sentindo o chão desmoronar sob seus pés. A raiva da mulher tornava-se clareza, e a luz das sirenes revelava verdades ocultas. "Você não sabe quem você é, Lúcia?" "Nunca soube. Você vem de uma família que foi dizimada, e eu protegi você em silêncio." Ela gesticulava, agitada, enquanto os olhos de Lúcia se arregalavam. "E agora, todos eles estão em perigo por sua causa." A confusão e o choque a atingiram com uma intensidade violenta. "Você tá mentindo!" gritou Lúcia, mas a insegurança se disfarçava em palavras. A mulher avançou, a arma ainda em mãos. "Não tenho tempo, eles vêm!" O desespero era palpável. Lúcia sentiu um nó se formando na garganta. "A menos que você venha comigo, eles vão acabar com tudo. Eles já têm os outros." "Quem são eles?" Lúcia perguntou, a voz trêmula. O beco pulsava, carregado de tensão. A sirene tornou-se um ruído oprimente e o ar parecia pesado demais para respirar. Gabriel olhou rapidamente para a entrada do beco. "Lúcia, o que você vai fazer?" Ele estava lutando para manter a calma, mas a incerteza se refletia em seu olhar. "Ela está mentindo, Lúcia. Confie em mim. Você não conhece ela.
gritou Pedro, seu rosto pálido e cheio de dor. Você não sabe o que ela fez. Lúcia sentiu a pressão aumentar, mas naquele momento, o chão sob seus pés tremeu de novo. Não era apenas pela sirene, mas por algo muito mais intenso. A mulher com a arma olhou para o lado, com um olhar de terror. O barulho de motores rugindo veio de fora do beco. Eles estão aqui, ela murmurou, a calma desaparecendo de seu rosto. Lúcia só tinha tempo de olhar para Pedro e viu seu olhar distorcido pela dor, mas também por algo sobrenatural. Ele estava lutando contra a dor. Então, em um movimento rápido, enquanto a mulher se virava, algo inesperado aconteceu. Pedro, com um grito sufocado, se levantou. A ferida parecia ter desaparecido, como se uma força invisível tivesse revigorado seu corpo. Pedro, não! Lúcia berrou, estupefata. O que estava acontecendo? Ele atravessou o espaço, como um foguete em direção à mulher. A expressão em seu rosto era uma mistura de dor e fúria. Num movimento rápido, ele agarrou a arma de suas mãos e a apontou para o céu. Pare com essa palhaçada! Ele gritou. Estava quase incontrolável. A mulher olhava para ele, invocando uma mistura de medo e incredulidade. Você não deveria estar assim! A mulher balbuciou, dando um passo para trás. O que você fez? O ar ficou pesado enquanto todos os olhos se viravam para Pedro, que exibia uma força impossível. Lúcia sentiu seu coração disparar, a adrenalina correndo em suas veias. O que está acontecendo, Pedro? Ela sussurrou, a confusão crescendo a cada segundo. Eu sou... É mais do que você pensa, Lúcia. Ele gritou, encarando a mulher. E você precisa saber a verdade. Aqui, agora, antes que tudo se acabe. As sirenes se tornaram mais altas e a realidade estava se torcendo ao redor deles. É claro que a história que conhecia estava se desenrolando como um emaranhado de fios confusos, revelando verdades que poderiam destruir tudo o que acreditava. Ele não era apenas um segurança. E a conexão com aquela mulher era mais profunda do que nunca imaginou. E o meu pai? Lúcia perguntou, quase em um sussurro, as peças do quebra-cabeça começando a se hesitar. O silêncio se instalou e a expressão de Pedro virou-se em algo muito mais sério. Você não está pronta para saber, disse ele, o olhar pesado de responsabilidade. E enquanto tudo ao redor deles começava a desmoronar, Lúcia entendeu que a noite apenas começava. O que mais estava por vir? As respostas estavam além de sua compreensão, e o futuro tinha se tornado um abismo de incertezas. O beco, agora um campo de batalha de verdades, prometia revelar horrores e segredos que mudariam tudo. E o tempo estava se esgotando. Lúcia olhou para Gabriel, as palavras de Pedro ardendo em sua mente. A tensão no ar era palpável, como se um fio prestes a se romper. Pedro, agora enfrentando a mulher, parecia uma nova versão de si mesmo, forte e decidido. Mas a presença dela era ainda mais ameaçadora. Você não! Sabe o que está falando? Ela gritou desesperada. Eu protegi você sempre. O que ela estava dizendo? Lúcia não estava entendendo. O chão vibrava com o som da sirene que se aproximava, como um aviso de que o tempo se esgotava. Lúcia, escute! Eu sempre estive aqui, mesmo quando você não sabia. Essa mulher é uma mentirosa. A voz de Pedro ressoou firme, mas a confusão só aumentava na mente de Lúcia. A mulher começou a recuar, a expressão de seus olhos mudando entre medo e raiva. Você não pode ficar ao lado dele. Ele é perigoso. O pânico estava em sua voz. E então, algo estranho aconteceu.
O olhar de Pedro mudou. Você nunca me deixou outro caminho. Você sabe disso. Ele apontou para a mulher, um fervor nas palavras. Lúcia sentiu que a atmosfera mudou. Era como se pudesse cortar a tensão com uma faca. E no meio dessa confusão, o que parecia um momento decisivo se transformou em um pesadelo indescritível. Um barulho ensurdecedor ecoou, e de repente as luzes da sirene refletiram em um novo veículo que parou abruptamente na entrada do beco. 3 homens do lado de fora, todos em terno, com expressões sérias. Mas era o que eles carregavam que fez o coração de Lúcia disparar. Armas, prontas para o ataque. Nós sabemos onde ela está, gritou um deles, enquanto os outros se moviam como sombras entrando no beco. O caos começou. Os gritos, misturados ao som dos motores e passos rápidos. A mulher olhou para eles e seu rosto se livrou de todas as emoções, transformando-se em uma máscara de determinação. Não, não, voltem! Tentou gritar, mas o pânico a sufocava. Nesse instante, a mulher virou-se para Pedro e Lúcia percebeu o desespero em seus olhos. Você não pode deixar que eles te machuquem. Pedro hesitou e o tempo parecia desacelerar. O semblante dele tremulou entre a raiva e a dúvida. E então, ele fez o impensável. Eu não sou quem você pensa. Eu sou parte disso, de tudo isso. Ele gritou, e as palavras explodiram como um soco no estômago de Lúcia. O que ele estava dizendo? Eu sou o que você queria. A conexão que todos temem. A mulher ficou paralisada. A expressão dela misturava surpresa e dor. Você não pode fazer isso, Pedro. Eles vão te destruir. E nesse momento, o que deveria ser um grito de revolta se transformou em um grito de dor. O terceiro homem, um dos que estavam do lado de fora, disparou. O som do tiro ecoou e Lúcia sentiu seu mundo girar. Ao invés de Pedro, a bala foi em direção à mulher, que caiu, seu corpo colidindo com o chão, em uma onda de choque. Não! O grito de Lúcia ecoou e ela correu. A realidade ainda parecia surreal, mas tudo ao seu redor desmoronava. O homem interno começou a se aproximar. E Lúcia gritou novamente. Pedro, precisamos sair agora! Era um caos. Os homens estavam se aproximando e a mulher no chão estava começando a murchar. O cenário que parecia uma revelação agora se tornava um pesadelo. Pedro olhou para Lúcia e naqueles olhos ela viu algo que nunca teria esperado. Havia um charme sombrio, uma manipulação que agora fazia sentido. Eu sempre estive aqui, Lúcia. Sempre. E agora eles nos encontraram. Ele disse, a voz cheia de algo oculto. Eu prometi proteger você, mesmo que você nunca soubesse. O ar estava pesado. O tempo parecia correr mais devagar. Como ele poderia? O que ele realmente era? O beco virou um turbilhão de segredos e Lúcia estava no centro de tudo. A escolha pesando sobre seus ombros. Pedro, Lúcia gritou, o desespero a consumindo. O que você está dizendo? Mas ele apenas olhou para a mulher no chão e então uma nova reviravolta abateu-se sobre ela. As luzes do carro da polícia tornaram-se mais brilhantes e Lúcia sentiu que a noite estava apenas começando a revelar o verdadeiro horror. Algo estava prestes a se revelar e ela estava no epicentro de uma tempestade que poderia destruir tudo o que conhecia. O que Pedro realmente escondia? O que mais ela não sabia?
Lúcia olhou para Gabriel, as palavras de Pedro ardendo em sua mente. A tensão no ar era palpável, como se um fio prestes a se romper. Pedro, agora enfrentando a mulher, parecia uma nova versão de si mesmo, forte e decidido. Mas a presença dela era ainda mais ameaçadora. Você não sabe o que está falando. Ela gritou, desesperada. Eu protegi você, sempre. O que ela estava dizendo? Lúcia não estava entendendo. O chão vibrava com o som da sirene que se aproximava, como um aviso de que o tempo se esgotava. Lúcia, escute! Eu sempre estive aqui, mesmo quando você não sabia. Essa mulher é uma mentirosa. A voz de Pedro ressoou firme, mas a confusão só aumentava na mente de Lúcia. A mulher começou a recuar, a expressão de seus olhos mudando entre medo e raiva. Você não pode ficar ao lado dele. Ele é perigoso. O pânico estava em... Sou a voz. E então, algo estranho aconteceu. O olhar de Pedro mudou. Você nunca me deixou outro caminho. Você sabe disso. Ele apontou para a mulher, um fervor nas palavras. Lúcia sentiu que a atmosfera mudou. Era como se pudesse cortar a tensão como uma faca. E no meio desta confusão, o que parecia um momento decisivo se transformou em um pesadelo indescritível. Um barulho ensurdecedor ecoou, e de repente, as luzes da sirene refletiram em um novo veículo que parou abruptamente na entrada do beco. 3 homens do lado de fora, todos em terno, com expressões sérias. Mas era o que eles carregavam que fez o coração de Lúcia disparar. Armas prontas para o ataque. Nós sabemos onde... Ela está! Gritou um deles, enquanto os outros se moviam como sombras, entrando no beco. O caos começou, os gritos misturados ao som dos motores e passos rápidos. A mulher olhou para eles e seu rosto se livrou de todas as emoções, transformando-se em uma máscara de determinação. Não, não! Voltem! Mas o pânico a sufocava. Nesse instante, a mulher virou-se para Pedro e Lúcia percebeu o desespero em seus olhos. Você não pode deixar que eles te machuquem. Pedro hesitou e o tempo parecia desacelerar. O semblante dele tremulou entre a raiva e a dúvida. E então ele fez o impensável. Eu sou mais do que você pensa, Lúcia! Ele gritou, e as palavras explodiram como um soco no estômago dela. Eu sou um agente infiltrado. Estava aqui para te proteger, mas também para cumprir uma missão. Você não consegue imaginar o que está em jogo. A mulher ficou paralisada. A expressão dela misturava surpresa e dor. Você não pode fazer isso, Pedro. Eles vão te destruir. E nesse momento, o que deveria ser um grito de revolta se transformou em um grito de dor. O terceiro homem, um dos que estavam do lado de fora, disparou. O som do tiro ecoou e Lúcia sentiu seu mundo girar. Ao invés de Pedro, a bala foi em direção à mulher, que caiu, seu corpo colidindo com o chão em uma onda de choque. Não! O grito de Lúcia. Eco! E ela correu. A realidade ainda parecia surreal, mas tudo ao seu redor desmoronava. O homem interno começou a se aproximar e Lúcia gritou novamente. Pedro, precisamos sair agora! Era um caos. Os homens estavam se aproximando e a mulher no chão estava começando a murchar. O cenário que parecia uma revelação agora se tornava um pesadelo. Pedro olhou para Lúcia e naqueles olhos ela viu algo que nunca teria esperado. Havia um charme sombrio. Uma manipulação que agora fazia sentido.
Eu sempre estive aqui, Lúcia, sempre, e agora eles me encontraram. Ele disse, a voz cheia de algo oculto. O beco, agora um campo de batalha de verdades, prometia revelar horrores e segredos que mudariam tudo. E... o tempo estava se esgotando. Pedro, Lúcia gritou, seu coração disparado. O que você realmente é? O nó na garganta se intensificou, enquanto as peças do quebra-cabeça se ajustavam com uma clareza aterradora. O homem que sempre a protegeu, somente agora, revelava ter sido um agente de uma organização secreta que ela não conhecia. Uma desse jogo sombrio que não entendia. Enquanto a fumaça de incerteza se dissipava, as luzes da sirene cortavam a escuridão, iluminando o caos. Tudo o que ela acreditava se desmantelava como um castelo de cartas. O que estava por trás de tudo isso? Os segredos que Pedro guardava eram mais devastadores do que qualquer tiro disparado. E agora, enquanto ele se tornava um completo desconhecido, Lúcia se perguntou: quem realmente eram os vilões nesta história? Lúcia olhou para Gabriel, as palavras de Pedro ardendo em sua mente. A tensão no ar era palpável, como se um fio prestes a se romper. Pedro, agora enfrentando a mulher, parecia uma nova versão de si mesmo, forte e decidido. Mas a presença dela era ainda mais ameaçadora. Você não sabe o que está falando. Ela gritou desesperada. Eu protegi você, sempre. O que ele estava dizendo? Lúcia não estava entendendo. O chão vibrava, com o som da sirene que se aproximava, como um aviso de que o tempo se esgotava. Lúcia, escute, eu sempre estive aqui, mesmo quando você não sabia. Essa mulher é uma mentirosa. A voz de Pedro ressoou. Firme, mas a confusão só aumentava na mente de Lúcia. A mulher começou a recuar, a expressão de seus olhos mudando entre medo e raiva. Você não pode ficar ao lado dele. Ele é perigoso. O pânico estava em sua voz. E então, algo estranho aconteceu. O olhar de Pedro mudou. Você nunca me deixou outro caminho? Você sabe disso. Ele apontou para a mulher, um fervor nas palavras. Lúcia sentiu que a atmosfera mudou. Era como se pudesse cortar a tensão com uma faca. E, no meio dessa confusão, o que parecia um momento decisivo se transformou em um pesadelo indescritível. Um barulho ensurdecedor ecoou. E, de repente, as luzes da sirene refletiram em um novo veículo que parou abruptamente na entrada do beco. 3 homens do lado de fora, todos em terno, com expressões sérias. Mas era o que eles carregavam que fez o coração de Lúcia disparar. Armas prontas para o ataque. Nós sabemos onde ela está! Gritou um deles, enquanto os outros se moviam como sombras, entrando no beco. O caos começou, os gritos misturados ao som dos motores e passos rápidos. A mulher olhou para eles e seu rosto se livrou de todas as emoções, transformando-se em uma máscara de determinação. Não! Não! Voltem! Lúcia tentou gritar, mas o pânico a sufocava. Nesse instante, a mulher virou-se para Pedro e Lúcia percebeu o desespero em seus olhos. Você não pode deixar que eles te machuquem. Pedro hesitou e o tempo parecia desacelerar. O semblante dele tremulou entre a raiva e a dúvida. E então ele fez o impensável. Eu sou mais do que você pensa, Lúcia! Ele gritou. E as palavras explodiram como um soco no estômago dela. Eu sou um agente infiltrado. Estava aqui para te proteger, mas também para cumprir uma missão. Você não consegue imaginar o que está em jogo.
A mulher ficou paralisada. A expressão dela misturava surpresa e dor. Você não pode fazer isso, Pedro! Eles vão te destruir! E nesse momento, o que deveria ser um grito de revolta se transformou em um grito de dor. O terceiro homem, um dos que estavam do lado de fora, disparou. O som do tiro ecoou e Lúcia sentiu seu mundo girar. Ao invés de Pedro, a bala foi em direção à mulher, que caiu, seu corpo colidindo com o chão em uma onda de choque. Não! O grito de Lúcia ecoou e ela correu. A realidade ainda parecia surreal, mas tudo ao seu redor desmoronava. O homem interno começou a se aproximar e Lúcia gritou novamente: Pedro, precisamos sair agora! Era um caos. Os homens estavam se aproximando e a mulher no chão estava começando a murchar. O cenário que parecia uma revelação agora se tornava um pesadelo. Pedro olhou para Lúcia e naqueles olhos ela viu algo que nunca teria esperado. Havia um charme sombrio, uma manipulação que agora fazia sentido. Eu sempre estive aqui, Lúcia. Sempre. E agora eles me encontraram, ele disse, a voz cheia de algo oculto. O beco, agora um campo de batalha de verdades, prometia revelar horrores e segredos que mudariam tudo. E o tempo estava se esgotando. Pedro! Lúcia gritou, seu coração disparado. O que você realmente é? O nó na garganta se intensificou, enquanto as peças do quebra-cabeça se ajustavam com uma clareza aterradora. O homem que sempre a protegeu somente agora revelava ter sido um agente de uma organização secreta que ela não conhecia. Uma desse jogo sombrio que não entendia. Enquanto a fumaça de incerteza se dissipava, as luzes da sirene cortavam a escuridão, iluminando o caos. Tudo que ela acreditava se desmantelava como um castelo de cartas. O que estava por trás de tudo isso? Os segredos que Pedro guardava eram mais devastadores do que qualquer tiro disparado. E agora, enquanto ele se tornava um completo desconhecido, Lúcia se perguntou: quem realmente éramos vilões nesta história? Então, em uma fração de segundo, a mulher no chão começou a convulsionar e um brilho intenso irrompeu de seu peito, como se uma bomba estivesse prestes a explodir. As luzes da sirene iluminavam a cena e Lúcia ficou paralisada, incapaz de desviar o olhar. O brilho aumentava e um eco ensurdecedor tomou conta do beco. Não era só um fim, mas um início, um colapso, a revelação de poderes antigos, um jogo obscuro, com stakes muito maiores do que ela imaginara. Lúcia, corra! Pedro gritou, mas era tarde demais. O chão tremeu sob seus pés e a luz se espalhou, engolindo tudo. E no momento em que a explosão iluminaram suas vidas, Lúcia percebeu que, neste jogo, todos estavam conectados e o verdadeiro horror estava apenas começando. A explosão iluminou o beco como um relâmpago. A luz ofuscante engoliu tudo ao redor. Lúcia sentiu seu corpo ser puxado para trás. O chão tremeu sob seus pés e um som ensurdecedor a rodeou. O mundo virou um borrão de cores e gritos, tudo se misturando em um caos incontrolável. Quando a luz finalmente se dissipou, Lúcia se viu deitada no chão, com um gosto metálico na boca. O que estava acontecendo? Era como se o tempo tivesse parado por um instante. Ela olhou para os lados, as imagens se encaixando lentamente,
e viu Gabriel balançando a cabeça, confuso e assustado. Pedro estava estirado no chão, olhos arregalados, com a mão sobre o peito da mulher. Ela estava imóvel, mas havia algo mais. Pedro! Lúcia grifou. O que você fez? Sua voz tremia, um misto de pânico e incredulidade. Ele a encarou. Mas os olhos dele estavam cheios de dúvidas. Não foi eu não queria. As palavras saíram entrecortadas, como uma lâmina que hesitava em cortar. Gabriel aproximou-se, o rosto murchando. Parecia que algo dentro dele havia quebrado. Então a mulher no chão começou a convulsionar. O corpo dela brilhava com uma luz intensa, quase celestial. Lúcia ficou paralisada, sentindo o horror se revirar em seu estômago. As sirenes Whale foram abafadas pela pulsação da energia emanando dela. Era como se o ar ao redor estivesse carregado de eletricidade. E foi nesse momento que tudo mudou. Seu tempo acabou. A voz da mulher ecoou, profundamente ressoante, como se toneladas de dor e raiva se condensassem. E em um gesto súbito, a luz emanou de seu corpo e explodiu em uma onda, lançando Lúcia e Gabriel contra a parede do beco. As coisas começaram a clarear. Os rostos no chão mudaram. A mulher estava de pé, seu corpo irradiante, como se a própria noite estivesse brilhando nela. Lúcia sentiu uma onda de choque. Você não sabia. A mulher olhou fixamente para Lúcia, seu tom agora profundamente carregado de tristeza e determinação. Você é a escolhida, não eu. Você deve lutar contra eles. A verdade é muito mais obscura do que suspeita. O quê? A escolhida? A mente de Lúcia girou. O que isso significava? Desde quando ela estava envolvida com algo maior? A intensidade do que ouviu estava quase paralisando. Quem é eles? Lúcia perguntou, a voz falhando, cada sílaba pesando toneladas. A mulher sorriu para Pedro, um sorriso triste. Eles estão por trás de tudo. Desde o começo, sempre estiveram. A sua vida, Lucas, todos vocês são partes desse jogo. Lúcia olhou para Pedro, que agora estava de pé, respirando pesadamente. Ele havia se afastado dela. A distância entre eles era uma linha fina e invisível. O que você sabe sobre isso? A desconfiança vazava de sua voz, uma faca cortante. E como se a cena estivesse interrompida, a mulher se virou para Pedro, agora com uma nova intensidade. Você não deve esconder isso dela, Pedro. A mão dela tremia, mas a força em sua voz era inegável. É hora de revelar a verdade. Pedro parecia desmoronar. Eu pensei que tinha mais tempo, disse, a voz embargada. Eu fiz o que tinha que fazer. Eu a protegi assim. O estômago de Lúcia se contorceu. O que estava acontecendo? A mulher olhou nos olhos de Lúcia, cheia de um misto de compaixão e urgência. Você não pode ficar à sombra dele. Ele não é quem você pensa que é. Uma revelação. Um turbilhão de sentimentos a invadiu. O que Pedro tinha feito? O que ele havia ocultado? As palavras da mulher se tornaram um eco profundo que reverberava na mente de Lúcia. A cada segundo, tudo parecia se desfazer. O que ela acreditava? Sua vida, sua história, o que sabia sobre Pedro, tudo pendia à beira do abismo. E nesse estado frenético, a mulher apontou para Pedro. E tudo se iluminou em um brilhar ofuscante. Vá! Hoje tudo pode acabar. A escolha é sua, Lúcia. O interior dela se revirou. A tensão era insuportável. E quando olhou novamente para Pedro, as respostas
Estavam ali seus olhos, mas a verdade do que ele era, aquilo que ninguém esperava, ficou como um monstro à espreita nas sombras. Pedro, o que você esconde de mim? A pergunta foi sussurrada, mas ecoou como um grito. E enquanto o beco tremia ao redor, batia como um coração ansioso, Lúcia soube que, mais do que nunca, sua vida nunca mais seria a mesma. E a verdade que se aproximava poderia engolir todos. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E ela não tinha certeza se estava pronta. A decisão que tomaria poderia ser a última dela. Lúcia estava paralisada. Acompanhava o brilho da mulher. As sombras pareciam um homem dividido entre o que era e o que deveria ser. Eles estão atrás de você, Lúcia. Você precisa sair deste lugar. Ele olhou para os homens do terno que se aproximavam. O desespero em sua voz fez o coração dela acelerar. Mas e você? E essa mulher? Lúcia olhou de um para o outro, angustiada. Nunca estivera tão perdida em sua vida. O beco parecia menor, quase claustrofóbico, enquanto a fumaça da explosão se dissipava. Eu sou o que eles não podem controlar. Mas preciso que você confie em mim. Pedro estava implorando, um homem em desespero. O tom dele a tocou, mas a dúvida continuava ali. Um nó no estômago, a mulher do chão, agora se contorcendo, gritou de dor. Isso não pode acabar assim! Sua voz ressoou e Lúcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eu sempre cuidei de você. Lúcia, você precisa entender a verdade, disse a mulher, as lágrimas se misturando à luz que ainda emanava de seu corpo. Vá, Lúcia! Gritou Gabriel, forçando-a a sair do transe. Diante do olhar intenso deles, decidiu. Era hora de agir. Vou me afastar, mas se você não me contar a verdade, se você me trair de alguma forma, nunca mais haverá chance de nos encontrarmos novamente. A determinação surgiu em sua voz como um grito de guerra. Lúcia piscou novamente, agora com toda a força que podia reunir. Eu quero saber o que está acontecendo. Os homens internos estavam cada vez mais próximos, e ela sabia que a escolha tinha que ser feita rápido. Você tem que escolher, Lúcia. Pedro implorou, estendendo a mão. Você pode vir comigo ou ficar aqui e esperar o que virá. Seja o que for que você e ela façam, não posso confiar em mentiras. E então, sem pensar duas vezes, Lúcia correu. O coração acelerado, ela se lançou em direção à saída do beco. Ouviu os gritos atrás de si, mas a adrenalina a impulsionou. A luz dos faróis dos carros da polícia se refletia nas poças de água no chão. E, ao olhar para trás, uma última vez, Lúcia viu Pedro na direção oposta, enfrentando os homens de terno. A luz opressiva da noite iluminava o caminho que ela estava trilhando. Cada passo era um grito de liberdade e uma despedida. A vida estava mudando. E enquanto se afastava, sentia um vazio, uma união quebrada. Mas a verdade ainda ecoava em sua mente. O que acontecerá com Pedro? A mulher? E os segredos que ficaram para trás? A dúvida a assaltou, mas ela sabia que a luta apenas começava. Lúcia sentiu a necessidade de recomeçar, de reescrever a própria história. Desta vez, seguindo seu coração e não as sombras do medo. A escolha era dela, e não havia retorno. À medida que caminhava para longe, Lúcia fez um último pedido silencioso. Que onde quer que estivesse, a coragem nunca a abandonasse. Com essa determinação pulsando em seu coração, ela desapareceu na noite. O que viria a seguir? Apenas o tempo diria. E, meus amigos,
Essa é a sua chance de se conectar de verdade. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a mostrar nosso conteúdo incrível para mais pessoas. Comente abaixo suas reações, suas teorias sobre o que aconteceu com Lúcia e o que pode vir a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nesta jornada!